Palestras íntimas de São Francisco de Sales. Palestra 13. Sobre a simplicidade. A virtude hoje a tratar é tão necessária que, apesar de eu já ter falado dela muitas vezes, a nossa mãe desejou ainda que eu fizesse sobre isso uma palestra especial. É a simplicidade. Dado talvez que não haja tanta necessidade dela nesta casa como em outras, é oportuno, no entanto, que aqui se faça. Talvez tenha de repetir coisas já outras vezes ditas, mas não haverá grande mal em as tornar a dizer. Ora, antes de principiar a dissertar acerca da simplicidade e de colocar as nossas irmãs à vontade para fazerem perguntas sobre ela, torna-se necessário dizer, antes de mais, em que consiste essa virtude. Sabeis que, habitualmente, chamamos uma coisa simples quando não é bordada, forrada ou enfeitada. Dizemos, por exemplo, aí está uma pessoa vestida muito simplesmente, porque o vestido que traz não tem adornos nem forro que se veja, e é de uma só fazenda. Consiste nisso o vestido simples. A simplicidade não é, portanto, senão um ato de caridade puro e simples, cujo fim único é adquirir o amor de Deus, e a nossa alma é simples quando nada mais temos em vista em todas as nossas ações. Vem aqui muito a propósito a história tão conhecida das hospedeiras de Nosso Senhor, Marta e Madalena. Não vedes como Marta, apesar de querer tratar bem Nosso Senhor, coisa louvável, foi repreendida pelo Divino Mestre? E o foi porque, além do bem intencionado, afã, ainda havia Nosso Senhor como homem, e por isso pensava que ele era como os outros, aos quais um só prato ou uma só iguaria não basta. Por isso empregava grande diligência para servir laranjas, limões, vinagre e outras coisas semelhantes para abrir o apetite. Acrescentava deste modo ao primeiro fim do amor de Deus o seu exercício muitas outras pequenas coisas, pelas quais foi repreendida. Marta, Marta, perturbas-te com muitas coisas, e uma só é necessária, que foi a que Madalena escolheu, e que lhe não será tirada. Portanto, este ato de caridade simples, que faz que não consideremos nem tenhamos outro fim em todas as nossas ações, além do desejo de agradar a Deus, é a parte de Maria, a única necessária. A simplicidade é inseparável da caridade, porque olha diretamente para Deus, sem nunca poder suportar mistura alguma de próprio interesse. De outro modo, deixaria de ser simplicidade, pois não pode tolerar qualquer duplicidade ou consideração das criaturas. Só tem a Deus por fim. Somente entre os cristãos existe essa virtude. Os pagãos, mesmo aqueles que melhor falaram das outras virtudes, como Platão e Aristóteles, não tiveram desta o menor conhecimento, nem tampouco da humildade. Da magnanimidade, da liberalidade, da constância, escreveram eles muito bem. Da simplicidade, da humildade, absolutamente nada disseram. Nosso Senhor desceu do céu para dar a conhecer aos homens estas virtudes, pois de outro modo sempre teriam ignorado esta doutrina tão necessária. Sede prudentes como a serpente, diz a seus apóstolos, mas passai mais além, e sede simples como a pomba. Como se quisesse dizer, aprendei da pomba a amar a Deus com simplicidade de coração, não tendo em tudo o que fizerdes senão uma única pretensão e um só fim. Mas não imiteis apenas a simplicidade do amor das pombas, e não terem sempre senão um pombo, por quem fazem tudo e ao qual só querem agradar e temem desagradar. Mas imitai-as também na simplicidade, que praticam no exercício e na prova que dão do seu amor. Pois não andam a fazer tantos mimos, mas fazem simplesmente os seus arrulhos, confiando que os pombos estão certos do seu amor e contentando-se assim com fazer-lhes companhia quando estão presentes. A simplicidade elimina da alma o cuidado
e solicitude supérfluos, em procurar muitos exercícios e meios para poder amar a Deus, como dizem. Parece-lhes não estar nunca satisfeitos se não fazem tudo quanto os santos fizeram. Pobrezinhos, como são dignos de dó! Atormentam-se para conhecer a arte de amar a Deus e ignoram que outra não há senão amá-lo. Imaginam que é preciso uma certa habilidade para adquirir este amor, quando afinal ele só se encontra na simplicidade. Ao dizer que não há arte, não é para desprezar certos livros intitulados A Arte de Amar a Deus, pois esses livros ensinam que não há outra arte senão pormos-nos a amá-lo, isto é, praticar as coisas que lhe são agradáveis, único meio de achar e adquirir este amor sagrado, contanto que esta prática se empreenda com simplicidade, sem perturbação e embaraço. A simplicidade abraça, na verdade, os meios prescritos a cada um segundo sua vocação para adquirir o amor de Deus, de maneira que ela não quer outro motivo para alcançar esse amor ou ser levada a procurá-lo, senão o seu mesmo fim. De outro modo, não seria perfeitamente simples. Não pode suportar outro motivo, por perfeito que seja, senão o puro amor de Deus, única coisa pretendida. Por exemplo, uma irmã vai para o ofício e perguntam-lhe: aonde ides? Vou para o ofício, responderá. Mas por que ides para o ofício agora e não a outra hora? É porque tocou o sino, e se não vou, serei notada. O fim de ir para o ofício, para louvar a Deus, é muito bom. Por este motivo não é simples, pois que a simplicidade requer que se vá atraída pelo desejo de agradar a Deus, sem nenhum outro motivo, e assim em tudo o mais. Ora, antes de passar adiante, convém descobrir um engano de muitos a respeito desta virtude. Há quem pense ser a simplicidade contrária à prudência, e que essas duas virtudes se opõem uma à outra. Mas não é verdade. As virtudes nunca se contradizem umas às outras. Antes, pelo contrário, têm um nexo muito grande entre si. A virtude de simplicidade é oposta ao vício da astúcia, vício que é a origem dos artifícios e duplicidades. É a astúcia um amontoado de artifícios, de enganos e malícias. É por meio dela que achamos invenções para enganar o espírito do próximo e daqueles com quem tratamos, para os levar ao ponto que pretendemos. Isto é, fazê-los pensar que não temos no coração outro sentimento senão o que lhes manifestamos pelas nossas palavras, nem outro conhecimento do assunto de que se trata. A astúcia é sumamente contrária à simplicidade, que está em nós termos o interior em perfeita harmonia com o exterior. Não quero com isso dizer, minha querida filha, que se deva, quando estamos agitados, mostrar o exterior, as paixões como as sentimos interiormente. Pois não é contra a simplicidade fazer boa cara nessas ocasiões, como alguém poderia pensar. É preciso fazer sempre diferença entre os efeitos da parte superior da alma e os da parte inferior. É verdade que às vezes sentis grandes comoções no vosso interior quando sois repreendida, ou em qualquer outra contrariedade. Esta comoção, porém, não é da vossa vontade. Todo esse ressentimento passa-se na parte inferior. A parte superior não consente em nada disso, aprovando, aceitando e achando boa esta contradição. Dissemos que a simplicidade tem continuamente os olhos fixos na aquisição do amor de Deus. Ora, o amor de Deus requer de nós que reprimamos os nossos sentimentos e que os mortifiquemos e aniquilemos. Portanto, não quer que o manifestemos exteriormente. Não é, pois, faltar à simplicidade fazer boa cara quando estamos mortificados interiormente. Mas dizeis: não seria enganar os que nos veem, pois que ainda que fosseis muito mortificadas, eles vos imaginariam muito virtuosas? Esta reflexão sobre o que se dirá ou pensará de nós é contrária à simplicidade, pois já dissemos que ela não aspira senão a contentar a Deus e de modo nenhum as criaturas.
senão tanto quanto o amor de Deus o requer. A alma simples, ou adornada da virtude da simplicidade, depois de ter feito uma ação que julgou dever fazer, não pensa mais nisso. E se lhe vem ao pensamento que se dirá ou pensará dela, afasta prontamente tal pensamento, porque não pode ter distração alguma da sua pretensão, que é estar atenta a seu Deus para o amar cada vez mais. A consideração das criaturas não a move para coisa nenhuma, porque refere tudo ao Criador. O mesmo se dá com o que perguntais se é permitido servirmos-nos da prudência para não descobrir aos superiores aquilo que pensamos poder perturbá-los, ao perturbar-nos a nós mesmos, se o dissemos. Porque a simplicidade só considera se é conveniente dizer ou fazer tal coisa, e no caso afirmativo, põe mãos à obra, sem perder tempo a considerar se a superiora se perturba ou eu me perturbo por lhe dizer algum pensamento que tive a respeito dela. Se é conveniente para mim dizê-lo, não deixarei de o dizer com toda a simplicidade. Aconteça depois o que Deus quiser. Tendo cumprido o meu dever, não me preocuparei com mais nada, porque Deus não o quer. Nem sempre se deve temer tanto a perturbação, quer para nós como para os outros, porque a perturbação em si não é pecado, mas o combate espiritual quer que às vezes a procuremos para nos exercitarmos na luta quando não a encontramos. Se eu souber que indo a certa reunião me dirão alguma palavra que me há de perturbar, não devo deixar de lá ir, mas sim ir, armado da confiança que me dá a proteção divina. Ela me fortificará para vencer a minha natureza, a qual pretendo fazer guerra. Esta perturbação não se dá senão na parte inferior da alma, e por isso não nos devemos de forma nenhuma assustar quando não consentimos no que ela nos sugere, pois isso não se deve fazer. Mas de onde imaginais que vem essa perturbação, se não da falta de simplicidade? Muitas vezes nos entretemos a pensar: que hão de dizer, o que pensarão, em vez de pensar em Deus e naquilo que nos pode tornar mais agradáveis à sua bondade. Mas se digo tal coisa, ficarei mais inquieta do que estava antes a ter dito. Bem, se a não quereis dizer, se não é preciso dizê-la, não tendo necessidade de instrução sobre isso, resolvei-vos prontamente, e não percais tempo a considerar se a deveis dizer ou não, pois que não seria a propósito, sob pretexto de prudência, fazer uma hora de reflexão sobre cada uma das ações mínimas da nossa vida. Se digo à superiora todos os pensamentos que mais me mortificam, ficarei depois muito perturbada. Perguntais, minha querida filha, se é conveniente ou necessário dizer-lhe todos os que mais vos mortificam. Quanto a mim, parece-me que é melhor dizer-lhe esses do que muitos outros que não servem para nada, senão para demorar mais a conversa que tendes com ela. E se ficais perturbada com isso, a causa está na vossa imortificação. Pois com que fim direi eu o que não é necessário para a minha utilidade, calando aquilo que me pode mortificar mais? A simplicidade, como muitas vezes já dissemos, não procura senão o puro amor de Deus, que não se encontra nunca tanto como na mortificação de nós mesmos. À medida que a mortificação cresce, tanto mais nos aproximamos do lugar em que devemos encontrar o divino amor. Mas tendes medo de mortificar ou perturbar a superiora. Não vos aflijais, pois os superiores devem ser perfeitos, ou pelo menos devem fazer obras como se o fossem. Portanto, tem os ouvidos abertos para receber e ouvir tudo quanto se lhes quer dizer, sem se apoquentarem muito com isso. A simplicidade não se intromete no que fazem os outros. Pensa em si, e mesmo em si, só pensa quando é verdadeiramente necessário, pois quanto aos outros pensamentos, desvia-se sempre deles prontamente. Tem esta virtude uma grande afinidade com humildade, a qual não permite termos má opinião de ninguém, senão de nós próprios. Pretendereis agora saber como se deve observar a simplicidade, naturalidade e singeleza
na conversação ou no recreio. Tanto mais dizeis que onde há tanta diversidade de espírito, não é possível que quando dizeis seja aprovado ou bem recebido por todos. Oh, como seria certamente bom podermos sempre adaptar tão bem as nossas palavras à maneira de ver e ao humor de todos que ninguém tivesse nada a dizer. Mas isso é impossível. Nem mesmo nos devemos dar ao trabalho de o fazer, porque não é necessário. Mas deverei eu considerar sobre cada palavra por oferir, para evitar desgostar alguma irmã? De modo nenhum. Contanto que observeis a regra, não falando senão do que é conveniente e de utilidade para a recreação e para a alegria. Se vos viesse ao pensamento dizer qualquer coisa não conforme a isto, nesse caso não a devereis dizer. Pois que a simplicidade segue sempre a regra do amor de Deus em todas as coisas. E se é necessário ser simples na conversação, não se deve, todavia, ser inconsiderado, dizendo à torto e à direito tudo o que nos vem à cabeça. Mas estou ao pé de uma irmã que, estando um pouco abatida, não há de por isso gostar de me ouvir falar, e eu justamente estou com vontade de me recrear. A tal, minha filha, não deveis atender, pois que remédio dar-lhe? Agora é ela que estará séria, e para outra vez sereis vós. Agora tendes de recrear-vos por ela e por vós, e logo em outra ocasião será ela que terá de o fazer por ambas. Seria bonito se depois de cada gracejo que dizemos, nos puséssemos a olhar para todas as irmãs, cada uma de per si, para ver se rirem e se aprovam o que nós dissemos, e vendo que alguma não o faz, nos apoquentássemos muito com isso, e pensássemos que o não aprovou, ou interpretou a coisa em mal. Oh, com certeza isso não deve fazer-se. O amor próprio é que nos levaria a esta investigação. Não seria assim andar com singeleza, porque a simplicidade não corre atrás das próprias palavras e ações, mas deixa o resultado delas à divina providência, a qual se une de todo o coração. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas segue simplesmente o seu caminho. Se encontra aí ocasião de praticar alguma virtude, aproveita-a cuidadosamente como um meio adequado para chegar à sua meta, que é o amor de Deus. Se, porém, não despreza as ocasiões que se deparam e não se apressa também a procurá-las, permanece sossegada e tranquila, confiando em Deus, conhecedor do seu desejo, que é agradar-lhe, e isto lhe basta. Como se poderá, no entanto, combinar duas coisas tão opostas? Dizem-nos, por um lado, que devemos ter um grande cuidado da nossa perfeição e adiantamento. Por outro, proíbem-nos pensar nisso. Notai aqui a miséria do espírito humano, que nunca se contenta com meio termo, mas corre ordinariamente para os extremos. Uma jovem a quem tenho proibido sair à rua, logo que é noite, não deixará de dizer: meu Deus, tenho a mãe mais insuportável que se pode imaginar. Não quer nem que eu saia de casa. Só lhe proibiram sair à noite, e ela diz que não a deixam sair nunca. Outra cantará demasiado alto. Far-lhe-ão por isso uma advertência. Pois bem, dirá ela, queixam-se de que canto demasiado alto. De aqui para o futuro cantarei tão baixo que não me hão de ouvir. Ou então outra, que foi advertida de andar demasiado apressada, começará a andar tão devagar que se lhe poderiam contar todos os passos. E que remédio dar a isto? É preciso ter paciência, contanto que se não queira alimentar esses defeitos e que eles se não cometam por acinte. Nem sempre se pode andar de uma maneira tão justa que não se tropece ou penda para o lado dos extremos. Uma vez que nos emendemos o mais prontamente possível, devemos dar-nos por satisfeitos. Herdamos este defeito da nossa boa mãe Eva, pois ela fez o mesmo quando o espírito maligno a tentou para que comesse o fruto proibido, dizendo-lhe só que Deus lhe tinha proibido que lhe tocasse, em vez de dizer que lhes tinha proibido que o comessem. Perguntais, minha querida irmã, se deveis responder com simplicidade
Quando uma irmã vos pergunta se ficastes magoada com alguma coisa que ela vos disse ou fez. Ainda que ela não deva fazer essa pergunta, se é uma irmã que vedes não ser suscetível de perder com isso a confiança, e se é verdade, podeis dizer-lhe simplesmente que sim, e acrescentar que lhe pedis que não deixe por isso de servir sempre de vós com franqueza, o que muito lhe agradeceríeis. Se porém tivesseis receio que ela com isso se desgostasse, podeis responder de modo que ela não deixe de ter confiança de continuar a servir-se de vós. Há um engano no espírito de muitos ao pensarem que acariciar e dar provas de amizade àqueles a quem se tem aversão seja duplicidade. Não é assim. Uma vez que as aversões são involuntárias e têm a sua sede na parte inferior da alma, logo a vontade rejeita-as, ainda que elas não se vão. As demonstrações de afeto que damos àqueles a quem temos aversão procedem da razão que nos manda mortificar e vencer. Por isso, ainda que tenhamos um sentimento inteiramente contrário às nossas palavras e ações, não faltamos, apesar de tudo, à simplicidade, pois que desaprovamos esses sentimentos como estranhos. E efetivamente o são. Grande é a loucura das pessoas do mundo que se gloriam de ter a simplicidade porque não fazem boa cara aos seus inimigos, dizendo que são francas e não são dissimuladas. Tampouco fingir não ter desejo de fazer uma coisa que desejamos muitíssimo, pelo menos pelo motivo que dizeis, isto é, para que outra irmã tenha o gosto de a fazer, e vós o de vos mortificardes nessa ocasião. Porque ainda que desejais muito fazê-la, o vosso desejo não está, contudo, senão na parte inferior, pois que quereis preferir, quanto à parte superior da vossa alma, a consolação da vossa irmã à vossa. Finalmente é preciso saber que em tudo devemos fazer de conta que não percebemos os movimentos da parte inferior e sensitiva da alma. Haverá ainda alguma coisa a dizer sobre a simplicidade? Seria preciso dizer também uma palavra sobre a prudência, mas isso fica para depois, porque prudência é preciso pouco e simplicidade muita. Verdadeiramente é contra a simplicidade demorar-se muito a refletir se sim ou não se deve comunicar à superiora as faltas mutuamente cometidas. Dizei-me, pois, a superiora não é competente para ouvir e para julgar? A mesma coisa não seria se o fosseis comunicar a outra qualquer, sem obrigação de lhe dar remédio. Mas como saber a intenção dessa irmã ao fazer tal coisa? Podia ser que a intenção fosse boa. Pode sim, mas dizei-me, a ação é boa ou má? Segundo o exterior, é má. E por que não a quereis dizer? Pois não vos compete denunciar a intenção, mas apenas a ação, porque nesse caso vos afligis? Dizeis, minha filha, que ao parecer-vos ser a coisa de pouca importância, não valerá a pena ir perturbar esta pobre irmã, e talvez mesmo ela não torne a cair nessa falta. Nada disso é simples, porque a regra, ao impor-vos procurar a emenda das irmãs, com advertências, não vos manda refletir tanto sobre esse ponto, como se sua reputação dependesse dessa denúncia. Diria mais ainda, se eu soubesse que essa pessoa, que tenho de corrigir, cometia um pecado venial no meio da perturbação causada com a minha advertência, nem assim deveria deixar de lhe a fazer só por causa da perturbação, que em si não é pecado, mas somente os maus efeitos que produz. O que deveria, e isto é preciso observar-se, era esperar o tempo oportuno, pois fazer as correções imediatamente torna-se perigoso. Se eu pudesse prever que, esperando algum tempo, essa pessoa estaria mais bem disposta, sem dúvida deveria esperar. Caso contrário, devemos fazer com simplicidade e sem escrúpulos aquilo que, segundo Deus, estamos obrigados a fazer. Porque se essa pessoa se inquieta e se perturba depois da minha advertência, não lhe posso dar remédio, e a causa está na sua imortificação e não em mim. E se comete então pecado venial, esse pecado fará evitar muitos outros, que cometeria se tivesse perseverado no seu defeito.
Não, minha querida filha. A superiora não deve deixar de corrigir as irmãs por elas terem aversão a serem corrigidas, porque talvez não deixemos de a ter enquanto vivermos, pois gostar de ser humilhado é coisa totalmente contrária à natureza do homem. Não deve esta repugnância, porém, ser favorecida pela vossa vontade, que está obrigada a amar a humilhação. Sendo a falta oculta, dizem expressamente as regras que podeis fazer a advertência em particular. Mas receais ser advertidas também, se vos vêm a falar em particular. Não há dúvida que sim, pois as irmãs, vendo-vos, não sabem o que estão dizendo. Mas que importa? Sentir-vos-ei mortificada. Pois bem, bendito seja Deus. Isso também vos humilhará. Deveis ficar muito contente ao serdes repreendida por fazerdes o bem, pois acontece-vos nisso como a nosso Senhor, que não tendo nunca feito mal, quis contudo ser tido e condenado à morte como malfeitor. A virtude da simplicidade abraça amorosamente esta mortificação como um meio próprio para ajudar a chegar mais cedo ao seu desejo, que é unir-se a nosso Senhor por uma tal conformidade de vida e de ação. Desejais ainda saber, vendo a superiora mostrar desagrado ao falarem-lhe dos defeitos nela notados pelas irmãs, se deveis por isso deixar de lhes dizer com simplicidade. Quem disso duvida? A superiora não está obrigada a mostrar contentamento? E que necessidade há de ver se ela aceita bem o que lhe dizeis ou não? A superiora escuta-vos e ouve o que lhe quereis dizer. Não é o bastante? Mas ela não me diz nada para me mostrar que achou que fiz bem de dizer. Que importa? Tendo feito o vosso dever, por que vos inquietar com o restante? Talvez ela pense que não foi por caridade que lhe disse, mas sim com outra intenção qualquer. Tudo isso, minhas queridas filhas, são reflexões muito contrárias à simplicidade, que não se ocupa senão de nosso Senhor. Mas vamos adiante. Ignoro a intenção da nossa mãe, mas julgo ser, como pensais, que é para dizer-vos uma palavra sobre a necessidade da simplicidade em nos deixar dirigir. Quanto ao interior, por Deus e pelos seus superiores. Há almas tão confiadas em si mesmas, como dizeis, que não querem ser dirigidas senão pelo Espírito de Deus, que parece-lhes que tudo o que imaginam são inspirações e movimentos do Espírito Santo, que as toma pela mão como crianças e as conduz em tudo o que elas querem fazer. Nisto, muitos se enganam. Ora, dizei-me alguma vez, houve vocação mais especial do que a de São Paulo, a quem nosso Senhor em pessoa falou para o converter? E contudo não o quis instruir, mas mandou a Ananias, dizendo: Vai, encontrarás um homem que te dirá o que tens de fazer. E ainda que São Paulo pudesse replicar: Senhor, e por que não o direis vós mesmo? Mas não o disse. Foi com toda a simplicidade fazer o que lhe tinha sido mandado. Pensaremos nós ser mais favorecidos de Deus do que São Paulo, imaginando que ele próprio nos quer dirigir, sem o intermédio de nenhuma criatura? Havia uma jovem que tinha forjado no seu espírito esta opinião. Foi o seu próprio diretor quem mo contou. Estava persuadida que não devia fazer nada senão à medida que o esposo lhe o dissesse ou inspirasse, o que muito embaraçava a mãe, pois se ela a chamava para ir à missa ou para ir jantar, respondia a tudo que o faria quando o esposo quisesse. Era preciso sempre esperar a voz do esposo. Ora, a voz do esposo para nós, minhas queridas filhas, não deve ser senão a santa obediência, porque fora dela só há ilusão. Meu Deus, sou atraída a uma simplicidade interior tão grande e todavia querem me tirar dela, para me fazerem seguir os exercícios que dão às outras. Por exemplo, a observância do diretório, que indica as intenções particulares que se deve ter em cada exercício. Uma coisa é certa, nem todos são conduzidos pelo mesmo caminho, mas também não pertence a cada um de nós conhecer por que caminho
Deus o chama. Isso diz respeito aos superiores, que têm a luz de Deus para o fazer. Não digamos que eles não nos conhecem bem, pois devemos crer que sim. A obediência e a submissão são sempre os verdadeiros sinais do bem inspirado. Não tenho consolação nos exercícios que me mandam fazer, e todavia tinha tanta nos outros. É possível, mas não é pela consolação que se avalia se as nossas ações são boas. Não nos devemos apegar ao nosso próprio gosto, pois isso seria apegar-nos às flores e não aos frutos. Tirareis mais proveito daquilo que fizerdes seguindo as diretivas dos vossos superiores do que seguindo os vossos impulsos íntimos, que não provêm ordinariamente senão do amor próprio. Esse, sob aparência de bem, procura comprazer-se na vã estima de nós mesmos. É pura verdade que o nosso bem depende de nos deixarmos dirigir e governar pelo Espírito de Deus, sem reserva. E é isso que pretende a verdadeira simplicidade, tão recomendada por nosso Senhor. Sede simples como a pomba, diz ele aos seus apóstolos. Mas não fica ali, acrescentando: se vos não fizerdes simples como meninos, não entrareis no reino de meu Pai. Uma criança, enquanto pequenina, está reduzida a uma grande simplicidade, a qual faz com que não conheça senão a sua mãe. Não tenha senão um único amor, que é para sua mãe. E nesta uma única pretensão, que é o seio de sua mãe, estando deitada sobre este seio tão querido, não quer outra coisa. A alma que tem a perfeita simplicidade não tem senão um amor, e esse amor é Deus. E nesse amor tem uma única pretensão, que é a de descansar sobre o peito do Pai Celeste, e ali, como filha do amor, fazer a sua morada, abandonando inteiramente todo o cuidado de si mesma ao seu bom Pai, sem jamais se importar com coisa nenhuma, senão em permanecer nessa santa confiança. Mesmo o desejo das virtudes e graças, que lhe parecem ser mais necessárias, não a inquieta, nem anda solícita à procura da perfeição. Não descura, é verdade, nada do que encontra no seu caminho, mas também não se entretém a procurar outros meios para se aperfeiçoar do que aqueles que lhe estão prescritos. Mas para que servem esses desejos das virtudes, cuja prática não nos é necessária? A suavidade, o amor da própria abjeção, a humildade, a doce caridade e cordialidade para com o próximo, a obediência, são virtudes cuja prática nos deve ser ordinária, tanto mais que nos são necessárias, porque se encontram frequentemente ocasiões de exercitarmos. Mas quanto à constância, liberalidade, que sei eu? As outras virtudes, que talvez nunca tenhamos ocasião de praticar, não nos preocupemos com ela. Nem por isso seremos menos magnânimos ou menos generosos. Em suma, é preciso concluir dizendo que faço diferença entre as pessoas do mundo. Digo que vivem cristamente no mundo e as irmãs da visitação. Porque aquelas é preciso que sejam prudentes para aumentarem os seus rendimentos e que tenham uma grande solicitude para sustentarem a família. Pois de outro modo faltariam às suas obrigações. E ainda que devam confiar muito mais na divina providência do que na sua indústria, não devem, contudo, deixar de pensar nos seus negócios. Mas as irmãs da visitação devem entregar todo o cuidado de si mesmas nas mãos de Deus. Não digo só no que toca às coisas exteriores e que pertencem ao sustento do corpo, mas de uma maneira muito mais absoluta no que diz respeito ao seu adiantamento espiritual, deixando à disposição da divina bondade o dar-lhes bens espirituais, virtudes e graças, como lhe aprouver. A sua prudência deve consistir em se abandonarem completamente nos braços da divina providência. Noto entre os animais aqueles que mais se servem da prudência, porque há uma prudência natural, como há uma prudência cristã. Tais animais, digo, são os mais covardes e medrosos. A raposa, que é tão fina e se serve de tantas astúcias, é medrosa.
A lebre, que é tão medrosa, usa de tanta prudência para fugir dos cães que a perseguem, que às vezes bastante lhe custa o apanhá-la. A formiga tem uma prudência e uma previdência admiráveis. Até os próprios veados, apesar de não serem pequenos, não deixam de ser medrosos, e por isso finos e astutos. Mas o leão, que é um animal forte, confiando na sua própria valentia, caminha com simplicidade, e por isso tanto adormece numa estrada como num refúgio. Os camelos são também muito simples, apesar de serem tão grandes e tão possantes, que deixariam pôr-lhes em cima uma casa e a transportariam. Tão próprios são para a carga. Entre os animais pequenos, temos a pomba e a ovelhinha, tão simples como não há outros. Antes de acabar, é preciso dizer uma palavra sobre a prudência da serpente. Pois penseis que se eu falasse da simplicidade da pomba, atalhar-me-iam logo com a serpente. Muitos perguntaram qual era a serpente da qual Nosso Senhor queria que aprendêssemos a prudência. Porque quando os israelitas foram conduzidos por Moisés ao deserto, estavam continuamente a ser mordidos por pequenas serpentes e muitos morriam por falta de remédio. Deus teve compaixão deles e mandou que levantassem uma serpente de bronze e aqueles que, tendo sido mordidos, olhassem para ela, ficariam imediatamente curados. Ora, a serpente de bronze que no deserto foi elevada no cimo de uma vara não representava senão Nosso Senhor e Mestre, que devia ser elevado no monte do Calvário, na árvore da cruz, e que depois de estar elevado, praticou admiravelmente a prudência da serpente. Porque a serpente mostra sua prudência de diferentes maneiras, sendo a primeira, quando já velha, se despojar da pele. Nosso Senhor despojou-se de sua própria glória, pois foi, como diz São Paulo, feito escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós cristãos, foi feito nossa edificação e nosso Salvador amabilíssimo e o único e doce remédio de todos os nossos males, pois que olhando para ele, cravado e pregado na cruz, não podemos morrer. Achamos ali com que tratar as nossas chagas. Ou então, se quisermos tomar as palavras de Nosso Senhor nesse sentido, sede prudentes como a verdadeira serpente, que quando é atacada, expõe todo o corpo, só para conservar a cabeça. O mesmo devemos nós fazer, expondo tudo ao perigo quando é preciso para conservar em nós são e inteiro Nosso Senhor e o seu amor. Pois Ele é nossa cabeça e nós somos os seus membros. E agora façamos um ato de prudência, acabando nossa conversa, com receio de reter demasiado as nossas irmãs. Só direi que nos lembremos que há duas espécies de prudência, a saber, a natural e a sobrenatural. Quanto à natural, devemos bani-la e mortificá-la, porque essa não é boa, pois nos sugere 1000 considerações e prevenções não necessárias, que afastam muito os nossos espíritos da simplicidade. A verdadeira virtude da prudência deve ser efetivamente praticada, pois é qual sal espiritual a dar gosto e sabor a todas as demais virtudes, mas deve ser praticada por nós, visitandinas, de maneira que a virtude de uma simples confiança seja superior a tudo. Devemos ter uma confiança muito simples, que nos faça permanecer tranquilos nos braços do nosso Pai e da nossa querida Mãe, Nosso Senhor e Nossa Senhora. Essa nossa querida Mãe nos protegerá sempre com a sua proteção e cuidado maternal, pois que estamos aqui reunidas para a honra sua e glória de seu amantíssimo Filho, que é o nosso bom Pai e dulcíssimo Salvador. Seja tudo para a glória e louvor de nosso Salvador Jesus Cristo, da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora, e do glorioso São José.